Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos falar sobre as operações, em específico a adição. Então nós iremos a partir de hoje dar uma sequência aí de 4 aulas falando das 4 principais operações da matemática. Lembrando aqui também que com certeza você já ouviu do seu professor diferentes formas de tratar este assunto, né? Este conteúdo. Então, são mesmo informações para ajudar, auxiliar no seu conhecimento. Então, vamos para a definição da adição. A adição, ela é uma das operações da matemática que está associado à ideia de agrupar elementos de um ou mais conjuntos. Então, por exemplo, se você faz alguma coleção de figurinhas, de brinquedos, aí quando você faz esse agrupamento de elementos e que cada vez mais você agrega brinquedos, né, quantidade, você está fazendo automaticamente uma adição. Então, a adição está essa ideia de fazer agrupar elementos. E quando a gente traz para os nossos números naturais, aí a gente vai fazer o quê? As operações. Então, a adição também, para a gente identificar, ela tem um símbolo, né? Então, para a gente identificar a operação de adição, nós utilizamos o símbolo dessa cruzinha, que a gente também pode identificar como mais. Então, é muito comum você falar assim, a adição é a operação de mais. Então, é esse símbolo que nós utilizamos aqui para identificar dentro dessa operação. Então, primeiro ponto. É uma adição que está associada de agrupar e ela tem um símbolo para a gente identificar. Porque na hora que você olhar para aquela operação, aquela atividade, olha, eu vou fazer uma operação de adição, uma conta de mais. Então olha esse poema aqui da Renata Bueno para a gente fazer essa primeira comparação de agrupamentos e quantitativos. Então o título chama Meu Aquário. No aquário que comprei, há 2 peixes vermelhinhos. Um laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Então ela aí foi contando, narrando o poema e também fazendo esse quantitativo de quantos peixes estavam lá. Primeiro ela foi agrupando por cores, né? E depois ela pode fazer a pergunta do poema. Quantos são os peixinhos? Então vamos olhar lá. São quantos vermelhos? São 2 peixes vermelhos, mais, olha o símbolo de mais aí da adição, mais um laranja, mais 9, olha aqui, olha, 9 amarelinhos. Então, ao total, dentro do aquário, nós teríamos que fazer esta operação de adição. Então, vamos fazer juntos. 2 mais 1, 3, 3 mais 9, 12. Então, nós temos aqui 12 peixes dentro do aquário. E aí depende das cores, ela só fez o agrupamento. Mas qual era o total? Quantos são os peixinhos que estavam lá dentro? Então, são 12 peixinhos. Então, neste poema, nós conseguimos aí fazer essa ideia da adição, de agrupamentos e também de fazer a adição. Vamos também colocar aqui uma outra suposição. Sabe quando a gente vai em uma festa de aniversário e a gente adora ganhar aquelas sacolinhas surpresas que a gente não sabe que tem, várias coisas dentro? Então nós vamos fazer essa analogia para a gente entender. Então você foi aí nesse aniversário e ganhou essa sacolinha com bastante coisas dentro. Chegando em casa, você ficou curioso e queria agrupar. Então você foi tirando tudo que estava, mas fazendo já em agrupamentos. Então o primeiro que você tirou lá foi as balas. Você reuniu todas as balas dentro do saquinho, né? Tirou dentro do saquinho e reuniu. Depois você viu que tinha também pirulitos, balas jujubas e também tinha bombons. Então você fez esse agrupamento, tirou todas essas guloseimas e fez o agrupamento. E depois você ficou curioso para saber, mas quanto ao total tinha tudo dentro desse saquinho surpresa? Aí você começou a fazer a operação. Então tinha 6 balas. Qual o sinal da adição? O mais. Mais 5 pirulitos, mais 10 jujubas e mais 15 bombons. Então, ao total de tudo, você fazendo a operação de adição, ou você pode fazer a operação
de 2 algarismos, ou então pode reunir todos os algarismos nesse grupo e fazer a operação. E aí você descobriu que tinha 36 guloseimas ao total, independente do quantitativo de cada um de unidades que teriam. Você tem ali 36 guloseimas ao total que estavam dentro da sacolinha surpresa. Conseguiram compreender essa questão de agrupamentos para adição? Então, quanto mais, você vai ter um total de números maiores. Então, você faz aqui uma operação de 1 algarismo, né, ou de 4 algarismos, para ter um total. A adição também, quando a gente vai trabalhar aí situações, problemas, ela vai nos dando algumas ideias. Ideias de juntar, de agrupar, de reunir. Então nós vamos ver alguma dessas ideias que vai facilitar para você quando você for desenvolver uma atividade de situações, problemas, porque normalmente ele não vem ali a operação pronta, você tem que descobrir qual é a operação para realizar. Então vamos analisar a situação. Então, uma pessoa que aí tem, né, vários pomares de laranja e ele foi reunindo em dias diferentes, em 3 dias diferentes. Então, no primeiro dia, ele reuniu 150 laranjas, no outro dia reuniu 250 e no último dia ele juntou 300 laranjas. E aí, no final de semana, vamos colocar assim, qual é o total de laranjas que ele juntou? Olha a ideia de juntar. Ele juntou, então, 700 laranjas ao total. Então, a adição nos dá essa ideia de juntar coisas. Qual que seria o contrário de juntar? Retirar. Então, já é uma outra operação que vamos trabalhar na próxima aula. Então, a primeira ideia é a ideia de juntar. A próxima ideia é de acrescentar. Então, imagine aí que você tem um álbum de figurinhas, né? Você aí, por exemplo, já tinha 75 figurinhas, acrescentou mais 25. Aí você quis analisar no total. Qual o total de figurinhas eu já tenho coladas aí no meu álbum? Então, eu tenho ali um total de 100 figurinhas. Então, essa ideia de acrescentar coisas que também está ligado aqui, ó, à nossa operação de adição, a operação de mais. Outra ideia muito comum, principalmente nas situações problemas e também identificação de gráficos e tabelas, é a ideia de reunir. Muito importante entendermos isso daqui, ó. Imagine que você fez uma festa, chamou os seus amigos e aí você parou lá, olha, tem 30 meninas e 26 meninos. Qual o total de criança foi na minha festa? Aí você observou que lá tinha 56 crianças, né? Ou seja, na sua festa ali, você se reuniu com seu colega. Olha que a ideia de reunir. Reuniu com seus colegas e lá estavam 56 crianças festejando com você. Agora vamos para a parte mais técnica, vamos falar assim, da questão da operação mesmo. Na operação de adição, né, em todas as operações, na verdade, nós temos chamado o quê? Os termos da adição. Normalmente a gente nem liga para isso, né? A gente já pega a operação, faz, calcula, faz o raciocínio lógico, mas é importante porque existem também situações, problemas que falam, pega aí a primeira parcela, qual é o resto, qual que é o total? E a gente fica aí um pouco meio perdido sem saber. Então é interessante a gente estar ligado aí em quais são os termos da adição. Então, na operação 7 mais 3 com o resultado 10, então cada número aí ele é um termo e ele tem uma nomenclatura para essa operação. Então, o 7 chama parcela, o número 3 também nós denominamos parcela e o 10 nós temos aí que chama ou soma ou total. Então, você pode falar qual é o total dessa operação, qual é a soma dessa operação. Não vai fazer a diferença. Então, é interessante que vocês saibam aí os termos da adição. Agora nós vamos falar sobre as propriedades da adição. A propriedade da adição você já fez bastante também, a gente realiza, às vezes até no automático. A primeira dela que vamos falar é a comutativa. O que fala essa propriedade comutativa? Se mudarmos as parcelas de lugar na adição, o resultado ele não vai se alterar. Então, o que é? Se eu trocar as duas parcelas que eu for somar, o resultado não se altera. Então, vamos olhar aqui o seguinte.
Na operação 5 mais 3, primeira parcela, segunda parcela e soma ou total, dá 8. Agora, se eu faço a inversão das parcelas, eu vou colocar agora o 3 na frente para operar e o 5. Veja que, olha só, o resultado não se altera. Então, eu posso fazer a inversão, fazer a troca das parcelas na adição, que o resultado não vai se alterar. Isso na propriedade comutativa da operação de adição. Outros exemplos com mais algarismos. Nós temos aí 15 mais 12 mais 3. Resultado, nós temos 30. Então, nós temos aqui as parcelas e a soma total. Agora, se eu faço uma troca nas parcelas, percebam que mesmo eu alterando, né, os números de posição na adição, o valor também não se altera. Então, essa informação é da propriedade comutativa. Se eu troco as parcelas, o resultado não se altera. A próxima propriedade é de associação. O que diz essa propriedade? As parcelas numa adição podem ser somadas de maneiras diferentes e o resultado não se altera. Aqui, nós vamos só adentrar um pouquinho, porque nós não estudamos ainda sobre expressões numéricas. Mas é muito claro aqui. Toda vez que eu tenho uma expressão numérica ou uma operação que tenha parênteses, né? Eu sou obrigado, é uma regra, você resolve aquilo que está dentro dele primeiro. Então, vamos olhar aqui. Aqui eu já alterei, coloquei o parênteses entre o número 2 e o 6. Mas o resultado vai dar a mesma coisa. Então, resolvendo. 8 mais 2, nós temos 10. Mais 6, que aqui vai dar 16. Percebam que na outra expressão, com somente a operação de adição, o parênteses está de fora. Então, é fora daqui do início aqui, ó. Nós vamos resolver aqui, então, primeiro. Então, eu vou descer o 8 mais e resolvo o que está dentro do parênteses como regra. Que vai dar aqui 6, 2 mais 6, 8. 8 mais 8, 16. Observe que aqui, olha só, a estrutura dessa aqui foi de algarismos diferente dessa, mas o resultado alterou? Não. Então, a ideia de associação é essa maneira diferente que nós podemos realizar dentro da operação da adição. Outro muito comum em que às vezes muitos alunos ainda ficam perdidos é com o número 0. Ele chama o elemento neutro dentro da adição. Na adição, o número 0 é considerado o elemento neutro. Então, assim, qualquer número que você adicionar, né, ele terá o próprio número como resultado. Então, veja bem, eu tenho lá 8 mais 5, 0 mais 5, perdão, 0 mais 5 vai dar 5, 3 mais 0, 3, 6 mais 0, 6, 0 mais 15, 15. Então, qualquer número que você adicionar com 0, ele não vai alterar, ele vai ser sempre o mesmo número. Isso na propriedade elemento neutro da adição. E o próximo é o fechamento, propriedade fechamento. O que fala especificamente essa propriedade? Quando adicionamos 2 ou mais números naturais, o resultado sempre será um número natural. Muito simples de identificar. Olha, o 9 é um número natural, o 6 é um número natural. O resultado dessa soma de números naturais vai dar um outro número natural. Muito simples, é mesmo só uma propriedade para que você fique aí atento na hora de perceber nas atividades. Então, o 9 é um número natural, o 6 é um número natural e o 15 também. Então, quando somamos números naturais, resultará em um outro número natural. Então, por isso a gente chama de propriedade fechamento. Agora, na parte mais prática, na adição nós temos alguns passos, né, para a gente concluir. Então, o primeiro passo, o que você tem para fazer? É armar a operação. Você já deve ter recebido aí algumas atividades da sua professora, do seu professor, quando fala assim, arme e efetue. Porque normalmente a operação vem assim, ó. Você tem que fazer 2 mais 5 ou 15 mais 3. Aí você tem que fazer a operação. Só que aí nós vamos lembrar lá na aula, nossa primeira aula, sobre os números decimais não, sistema decimal, que é o quê? Unidade, dezena,
centena, e aí a gente vai identificando isso. Então, o segundo passo é o seguinte. No segundo passo, temos que somar a unidade do primeiro número com a unidade do segundo número. Ou seja, eu somaria aqui, ó, 15 mais 3, o primeiro passo. E depois vou somando a dezena, depois a centena dos números. Aí eu vou seguindo essa ordem dentro da operação. Então, observe lá esse número da soma. Nós temos aí 2.364 mais 1.034. O que eu tenho que fazer primeiro? Armar a operação. Eu trago dessa forma para essa aqui. Para a gente fazer o quê? A operação. Então, eu vou colocar aqui, ó, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. E assim eu consigo fazer a operação. Então, 4 mais 4, 8, 6 mais 3, 9, 3 mais 0, olha aqui o elemento neutro, olha, somar qualquer número com o zero vai dar o próprio número, 3, e 2 mais 1, eu tenho 3. Então, o resultado dessa operação é 3.398. Então, é importante saber que nós precisamos de organizar também a operação dentro das nossas classes e das nossas ordens. Então, nós vamos fazer agora uma atividade que fala sobre reagrupamento ou reserva. Naquela operação que o professor fala assim, olha, sobe 1 para somar. Então, esse sobe 1, eleva 1, é o que a gente chama de reagrupamento ou reserva. Vamos fazer essa operação aqui de uma forma errada para que você possa entender. Porque a gente sabe que os números têm que ficar corretamente debaixo das suas ordens. Então, vamos fazer essa operação aqui. 8 mais 2 seria 10. Então, vamos fazer de forma errada primeiro. Então, vamos colocar o número 10 aqui. 9 mais 5 seria 14. E 4 mais 2 seria 6. Nós sabemos que a operação não é assim que faz, né? O 0 aqui ficaria e o 1 subiria aqui para dezena. Eu trouxe dessa forma porque quando a gente começa a fazer as operações, a gente às vezes pensa num total, no conjunto como um todo. Mas existem essas partes de que 10 unidades, a partir de 10 unidades nós formamos o quê? Uma dezena. Então, por isso a gente vai fazer essa reserva. Então, vamos fazer agora aqui da forma correta, a mesma operação. Então, fazendo aí, 8 mais 2 não seria aqui o número 10? Então, o que fica? Fica o número que está na unidade e o número que está na dezena, que é o número 1, porque aqui é um número formado por 2 algarismos. O 0 está na unidade e o número 1 está na dezena. Então, a dezena vai subir. Então, fica o 0 e sobe o 1. Esse 1 vai subir à toa? Não, ele tem que somar com todos que estão na dezena. Então, nós vamos somar agora. 1 mais 9, 10. 10 mais 5, 15. Deu um número que tem a dezena. Então, aqui, ó, o número que está na dezena fica e o que vai para a centena é o número 1. E agora vamos fazer a operação final. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, nós temos o resultado da operação correta, tá? Fica aqui, 750, que é o resultado dessa operação, que é a operação de reserva. Vamos reforçar mais uma vez essa questão da reserva. Agora, subindo da dezena para a centena, porque a gente pode ter diferentes situações na hora de fazer a operação. Nós temos aqui 5 mais 4, 9. 9 mais 3, nós vamos aqui ter o 12. Sobe 1 para somar. 1 mais 8, 9. E 9 mais 2 vai dar 11. Nós não temos outra classe, né? Outra ordem para mudar. Então, desce o número todo. Então, nós vamos somar aqui o número 11. Ficaria, então, só mudando 1.129. Agora, lá já terminamos aqui a parte
onde nós falamos sobre a questão da operação correta, né? Todos os procedimentos da adição. E aí eu sempre tento trazer, né, para os meus alunos, quando eu vejo que a turma está legal, já está progredindo, possibilidades diferentes de fazer a adição. Então aqui eu vou fazer com vocês uma adição diferente. Aqui eu vou fazer normal. Então nós temos aqui 5 mais 3, 8 e 4 mais 1, 5, ok? Já na adição diferente, nós vamos realizar ela de uma outra maneira. A gente vai começar a olhar agora da dezena para a unidade. Aqui é só para que você fique pensando de uma outra forma e vai chegar no mesmo resultado. E nós precisamos também de lembrar o valor posicional. Lembra aí na primeira aula? Então vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar 45 e somar com este número aqui, o número 1. Só que a gente tem que lembrar do valor posicional dele, ele está na dezena. Então ele vale 10. Agora vamos fazer a operação. 45 mais 10, resultado 55. Então agora nós vamos pegar o número 55 e somar agora com o 3 da unidade, que vai dar 3 aqui, ó. Então vamos somar. 55 mais 3, 58. Observe que nós fizemos uma operação diferente do que a gente tem aqui como a tradicional e o resultado dá aí a mesma coisa. Só precisamos de lembrar do valor posicional dos algarismos dentro aí do quadro valor de lugar. Bom, espero que tenha ajudado vocês nessa operação, nessas atividades e que vocês possam aí realizar os seus exercícios com mais facilidade. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED GV. Um abraço e até a próxima aula.